Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. No programa de hoje, o tema é cultura indígena. E para isso eu tô aqui com um cacique que, na verdade, em relação a violão, é um dos principais nomes do mundo, é o primeiro no ranking mundial de violonismo. Robson Miguel, prazer em ter você aqui, Robson. Yandecaru de Pauauim, Xerelito com bode guacá cambaí, Yanabaratei Catu, Tatiaí Peteim, Biapa, Pindorama, Brasil. Você está ouvindo eu falar meu nome na primeira língua falada aqui no Brasil, a nossa língua Guarani. Olá para todos vocês. Robson veio aqui para falar do trabalho dele maravilhoso, de vários DVDs, CDs, da música que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, mas não hoje, porque tanta coisa sobre a cultura indígena que a gente descobriu nesse meio tempo, que o programa de hoje vai ser dedicado só à cultura indígena, não é? Opa! Na semana que vem, você assiste Robson Miguel também falando da sua música, que tem muita coisa, muita mesmo, muita coisa interessante. Agora, Robson, conta pra mim, você é um cafuzo, né? Meu pai nasceu em Oca mesmo, lá em Aracruz, né? Espírito Santo. E meu pai, embora tinha pele afro, ele era mistura de negro já com índio. Ah, ele já era Também cafuzo, já então. era cafuzo. A tua mãe era... Descendência mais indígena por parte da minha avó, mãe dela, que era índia também. Então, teu pai já era um índio urbano, né? Teve que vir de Aracruz, da aldeia, para Espírito Santo, para Vitória, porque era obrigatório, na época, o alistamento militar. Essa lei 12.288, ela reconhece o indígena como cidadão brasileiro. Então, a maioria dos indígenas, hoje em dia, são obrigados a tirar o RG, tirar o CPF e escolher um nome aportuguesado. E o que você acha disso? Nós temos dois tipos de indígenas. O indígena específico, que é o tribal, que eu acho uma judiação obrigar ele a participar de um programa de inclusão social. Tem muitos ainda nessa condição que não sabem o português, que não têm convívio? Minha sogra mesmo, ela é índia ticuna do Amazonas, não quer aprender o português, não dá tempo de entrar no programa do Mobral para aprender a ler e escrever, para ainda disputar no mercado de trabalho dos brancos que reclamam que tendo diploma tá difícil arrumar emprego. Então é o que a gente chama de matar o índio, né? O que acontece realmente com um índio que não quer e é obrigado a viver assim? Infelizmente, nós temos visto um índice altíssimo de alcoolismo e suicídio pela perda da identidade. Ele se frustra de não conseguir reconhecimento desse esforço. Nós temos três tipos de índio. O índio específico, o índio genético, que pode ser você, eu ou qualquer um descendente de indígena, que optou por continuar na cultura, e tem o índio urbano, que é esse que vive na cidade. Que gostou da ideia, né? Fantasiado de branco, mas ele é índio, né? Que é o seu caso? Eu vou dizer uma coisa pra você, eu sou casado com uma índia, ticuna, né? Ela é índia pura. Então, em casa, nós falamos a língua indígena para não perder a identidade cultural. Não deixamos de visitar as aldeias e temos uma vida dúbia. Alimenta mais quando você está na aldeia? Ser rico para o índio, Maura, não é ter carro, ter celulares, ter castelos. Se você tem uma aldeia com lago, com rios preservados, bons peixes, floresta preservada e ar puro, você é considerado um índio rico. Na cultura índia você tem que ser para ter, né? Ser sábio, ser paciente com os problemas para poder ter condições de viver num mundo tão conflitivo como esse que é o da cidade. Para os problemas que nós vivemos, né, do lado urbano, o que você acha que a gente poderia usar da medida indígena, da cultura indígena, para melhorar a nossa vida, para melhorar? Maura, meus parabéns. Acho que eu não lembro de ter recebido uma pergunta ao ar assim tão sábia quanto essa sua. Ao longo dos anos, o brasileiro perdeu um pouco da sua identidade e esqueceu que todo brasileiro é meio índio. Os primeiros 250 anos de Brasil, o escravo era o índio. Como o índio não aceitou ser escravo na própria terra, buscaram o negro. Para nós, Deus fez o mundo dividido em três partes. Uma parte para os índios negros, que são os cambá, daí que vem a expressão pejorativa cambada. A parte de cima, Europa e Ásia, Deus fez para os juruá, que são os não indígenas,
e a parte de cá Deus fez para os Mbuá, que são os povos vermelhos. Nessa mistura nasce o Brasil, que é uma mistura de branco, europeu, negro, índio, cafuso, mameluco. O que precisaria as universidades pararem com essa história única, como se de 1500 para trás não tivesse história. Até chamo de pré-história brasileira, que eu acho uma ignorância. Os indígenas, na verdade, não são analfabetos. São povos ágrafos, são povos que, por não ter o conhecimento do papel e da caneta, a história não precisa ser escrita, é passado toda na oralidade. O que poderia o índio ensinar ao branco? Eu acho que a cultura do indígena é riquíssima em RH. A cultura indígena não tem creche, não tem asilo de velho, velhinho fim dos dias na comunidade. Não tem sistema de prisão, carceragem, ladrão, polícia. Cultura indígena, desculpa, não pode ter preconceito, que são leis. Não tem gay, não tem lésbica e não tem estupro. Mesmo vivendo nus ou seminus, nunca houve o caso de incidência de um índio invadir a privacidade de uma indígena indefesa e se aproveitar dela. Quem é o selvagem nessa história, né? Na cultura indígena tem muitas brincadeiras também. Peteca quer dizer tapinho, caá quer dizer mato, pular amarelinha, cama de gato, quer passar o cordão pelas mãos, perna de pau para não deixar o cheiro da pele nas armadilhas, peão, que é o peão de fieira, o banho diário nós herdamos da cultura indígena. Então, a cultura indígena tem uma grande contribuição no papel da construção do povo brasileiro, embora é uma cultura não valorizada, não ouvida e também não reconhecida. Essas coisas que você falou aí, super importantes, você citou, sei lá, 10 temas, coisas ruins que não acontecem na cultura indígena e que acontecem na nossa cultura. Dá para o nosso povo conseguir viver assim? Eu acredito que o Brasil, ele cometeu um grave erro, que ainda dá tempo de corrigir, porque o Brasil é um dos países do mundo mais preservados. Nós temos rios, florestas, riquezas naturais. O Brasil se americanizou. Ou seja, nós não vivemos a cultura primitiva, não damos atenção à cultura preservacionista. Se o povo não parar com essa questão do ter para ser, ao invés de fazer como índio, ser para ter, nós vamos a cada dia gerando mais lixo, tendo mais carros, e vai ter um momento que a própria terra vai mandar o homem embora daqui. É o que está acontecendo. O que está acontecendo. Nós temos um ditado indígena que diz assim: quando eles acabarem com todas as terras, por causa de dinheiro, com todo o ar, por causa de dinheiro na poluição, vão descobrir que dinheiro não se come. A gente vive dos recursos da Mãe Terra, é o que a terra dá, que é o alimento de todo ser humano. Então nós temos que cuidar de quem está cuidando de nós. Eram 6 milhões de indígenas quando o Cabral chegou aqui, com 914 etnias. 3 anos atrás, via satélites, localizaram na Amazônia Legal 37 grupos de indígenas que nem sabem que o Brasil existe. Hoje nós temos uma população indígena com menos de 10%. 215 etnias ou nações, falando ainda 180 línguas diferentes. O Brasil erra quando escreve nos livros que o Brasil de ponta a ponta fala uma só língua, um só povo, um só coração. Mentira. É uma forma inteligente de tutelar ou excluir o índio da nossa história. Queria também falar do seu convívio. Você é um cacique hoje. Sim. Como é que isso aconteceu? E como é que você se sente sendo cacique? Como é que eles veem você? Humildemente, né? Que é tão chato falar bem da gente mesma, né? Eu fui nomeado na aldeia Guarani de Itaoca, primeiro cafuso nomeado numa aldeia tradicional Guarani a ser cacique. Porque o cacicado é uma decisão da comunidade. O indígena tem que ir observando você ao longo dos anos, como me observaram 3 anos e meio, para quase 1 ano e meio depois, numa eleição, que o nosso ano não começa em janeiro. Ah, é? Começa quando? O ano indígena começa em setembro. Tem na primavera. Dia especial com a primavera? Os indígenas, cuidadinho, que são astrólogos, biólogos. O indígena nunca põe nome numa trilha, numa montanha, sem estudar o acidente geográfico. Tudo que você vê aqui começa com Ita, quer dizer pedra, alguma coisa. Porque, na verdade, a cultura indígena não tem toponímia, ela não põe nome nos lugares, ela diz o que tem ali. Ou seja, muitas cidades brasileiras ainda mantêm nomes indígenas porque os padres e bandeirantes dependiam de guias indígenas para chegar nesses locais. Então, Ibirapuera, Morumbi, Tietê, Tamanduateí, Anhangabaú, Anhanguera, por exemplo, Cumbica. Hoje é um dia Cumbica, ou seja, que é um dia nublado. Pior lugar para construir um aeroporto. Se eles ouvissem os índios, jamais construiria um aeroporto num lugar chamado Cumbica. Cumbica é madeira, era podre. É um lugar que tem bastante madeiras antigas, velhas, podre, boa para fazer canoa.
Então, logo, Ibirapuera, né? Quer dizer, Gente, claro, tudo né? vem da língua indígena. Exatamente. A maior parte a gente Isso não porque sabe. dizem que o indígena não tem história. A maior riqueza para a cultura indígena não é ouro e prata, é a sabedoria. Sábios, não? A nossa cultura ensina que Deus fez o mundo, dividiu em 3 partes. A parte de cima a gente diz que é os Juruá. A gente não chama homem branco. Juru quer dizer boca, a quer dizer cabelo. Os livros estão errados de novo. Dizer que os índios ficaram encantados com lâminas, espelho. Ah, mas mentira. Os índios ficaram encantados em ver povos sem cor, com muito pelo na cara, porque o índio, no DNA dele, não nasce pelos. Não é Que a índia vantagem, raspa. Não raspa, não. Mulher também a gente chama de juruá, boca cabeluda, hein? Por quê? A primeira leva de mulheres, as primeiras prostitutas, começaram a aparecer aqui no Brasil em meados do século XVI. Os índios, a princípio, achavam que só existia juruá macho. Você ainda não me contou por que foi a sua escolha de cacique. Ah, sim. Numa das visitas, o cacique de Aracruz diz assim pra mim: olha, eu tenho um primo meu que é cacique numa aldeia em Mongaguá, Itaoca, litoral de São Paulo. Enquanto o branco só tem uma forma de comunicação, que é a escrita, o indígena tem vários códigos, códigos de fumaça, código sonoro, 5 tambores, pum, 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 pum. Códigos olfativos, tem trilhas de cheiro e tem mensagens como essa mesmo que o cacique Cizenando, da aldeia do meu pai, falou: você vai levar isso aqui se você achar essa aldeia. Ele me deu uma tiara com 5 penas de cores diferentes, umas palhinhas de milho e algumas sementes. E eu então, no fim de semana, fui localizar essa aldeia em Mongaguá, achei. Quando eu cheguei lá com essa tiara, que os indígenas viram, identificaram de cara que era uma carta olfativa. A aldeia lá do meu primo, que é lá em Espírito Santo, morreu uma senhora velha. Com esse gesto, eu conquistei a confiança da aldeia, que eles disseram: sempre que você vier na praia, vem pra cá. Palavras que meu pai dizia quando eu era pequeno na língua guarani, que eu fui esquecendo, voltei a relembrar. 3 anos e meio eu visitando a aldeia e logo fui colocado como um dos tiondaros. Quando tinha reuniões de decisões para resolver problemas da aldeia, vale aquele que tem as respostas e estratégia mais rápida para ajudar a comunidade. E nessa modesta parte eu fui eleito cacique em Itaoca, 1999. Parabéns, né? É uma história bastante interessante. E eu considero de uma importância enorme estar trazendo pra gente aqui toda essa história maravilhosa do índio brasileiro. Inclusive, eu quero parabenizar, desejar esse espírito de brasilidade, né? Do programa da Sara da NET, né? Abriu um espaço tão grande, né? Para se falar da nossa cultura raiz, primitiva, que é a cultura indígena. Obrigado, mais uma vez. Cultura essa que eu admiro muitíssimo, porque eu acho que tudo vem dessa naturalidade, né? Da terra, da natureza, que o índio sempre viveu e que a gente não aproveita o tanto que deveria. E por isso que eu queria que você contasse um pouco pra gente como cacique. Primeiro, qual é a hierarquia, né, indígena? Cultura indígena não tem polícia, não tem ladrão, não tem sistema carcerário. É um cacique. O cacique não manda no indígena, não tem chefe. Os livros estão tudo errados dizendo chefe dos caiapós. O cacique, ele é o porta-voz. Ele ouve a comunidade, põe em votação. O que a comunidade decide, o cacique faz cumprir. Aí a palavra dele não cai, porque ele está respaldado pela opinião de maioria. Tem cacique, vice-cacique, líder das mulheres, dos tiondaros, dos jovens, das crianças, e o pajé, que não é feiticeiro. Os livros estão errados. O pajé, ele é o curandeiro. Qual é a religiosidade e espiritualidade do... Os índios não têm religião. A cultura indígena tem espiritualidade. Ela entende que existe a aldeia, que Tupã-Nhanderueté, Deus. Tupã-Nhanderueté é o diretor, criador. Ele fez a aldeia Tecoá, que é a escola, e deixou os animais como nossos professores. Ah, sim. Então, o índio copia muito o hábito dos animais. Até o meio de sobrevivência do índio. O que o bicho não come não, porque é veneno. Então, até o hábito de construção, dos casamentos, também copia um pouco o hábito dos animais. O João de Barro, ele pega o barro argiloso, mistura com capim e faz a sua casa de costa para o vento úmido, para não resfriar os filhotes. Os Guarani do tronco tupi copiaram essa técnica de construção, sendo que nós misturamos sangue de anta, até para que o índio não morra de chaga. Mas a espiritualidade, você falou que não tem religião. Como é essa espiritualidade? Na nossa cultura não tem
petição, só tem agradecimento, petição não tem. E a espiritualidade nossa começa quando constrói a aldeia. Primeiro é feita a moca, que é o tecoá, que é a oca principal, onde tem que descobrir onde nasce o sol, e a entrada dela tem que ser de frente para o sol. Aí nasce a moca. Antes o pajé vai na frente para ver se tem ervas medicinais, se tem taipa, ali pode nascer uma aldeia. Tem que ser uma clareira não cortada pelo homem. Nunca se vai ver a cultura indígena dançando nesse sentido horário, que é o sentido que a terra gira. Então o índio dançando assim, a terra girando assim, define-se a trilha Jaguatã-Atã, que é a trilha de caça, porque o índio tem que caçar contra o vento. Senão o bicho sente teu cheiro primeiro e ó, cai fora. A de cá vai ser o Taperapã, onde tem que ter água, rio ou lago, porque a mulher menstrua, usa mais água que homem. E aqui vai ser o Itu, que seria a trilha Tchequaruté, de cocô e xixi, e o cemitério. Que uma vez que o vento vem nesse sentido, todo mau cheiro de cocô, xixi, bicho morto, gente morta, vai para lá. Pronto, aí você tem a indústria da vida, que é o tecoá. Aí em volta dessa moca vão nascer as ocas, que são as casas das famílias, e em volta das ocas a gente costuma colocar plantas e frutas para quando for caçar, não ter que ir tão longe, para atrair os bichos ali. Por isso na cultura indígena a gente fala baixinho. O índio não tem profissão, tem vocação. Quem nasce preocupado com a saúde, quando o cara está triste, quer ficar lá, esse tem um dom natural de Deus, que é o que nós chamamos de espiritualidade, que ele vai ser pajé. Aquele que nasce querendo ser bom no arco vai ser caçador. E geralmente o nome do índio está escondido, códigos complexos, quem ele é e geralmente até o que ele faz. Mas peraí, o nome já não é dado quando a criança nasce? Não, na nossa cultura não. Até 7 anos nenhuma criança tem nome, chama de piá. Hoje a FUNAI está obrigando por nome quando nasce. Você não é esse corpo bonitão, você é a sua voz, é o que está dentro de você. Então com 7 aninhos, se você chama Quiringué, apu, vem cá correndo. E é aquele índio que vem devagarinho, o nome dele vai ser Jurará, ou Carumbé, quer dizer tartaruga. Tudo tem uma regência ligado à natureza e à espiritualidade. Porque a nossa cultura na espiritualidade tem Tupã e Anderbeté, que é Deus. Tem o Capeta, que é palavra indígena também, que é o bicho ruim do mato. Tem também Anhã, tudo que é Anhã é demônio. Por exemplo, Anhangabaú, que é o vale dos demônios escuros. Anhanguera, que é o diabo velho, um diabo tão poderoso que põe fogo na água. Você é uma enciclopédia, olha que beleza, gente. Mas aí me explica de novo o que o pajé, quais são as coisas que o pajé faz pela aldeia? Aí que tá. Você acredita que o pajé decora o nome de mais de 1000 ervas e os efeitos de cada uma delas sem anotar? Então ele tem remédio para tudo, para diarreia, prisão de ventre, suspender gravidez, né, anticoncepcional. Até isso? Até isso tem. Na cultura da minha mulher usa chá de raiz de carambola. Não fica grávida. Na cultura guarani já tem uma ervazinha que a gente toma, o homem e a mulher, para não engravidar. Então, cada um tem suas técnicas. Por quê? Esses remédios nunca foram desenvolvidos? Bom, eu almocei com a diretoria da Vitalab, que comentou comigo que eles pagam milhões de royalties para os americanos que entraram nas nossas aldeias e registraram mais de 1000 nomes de ervas. Então, muitas dessas receitas foram levadas por americanos. O brasileiro tem que ficar... Ouviu o índio? Ninguém entende mais de erva, de mato, do que quem vive no mato. Muito bom. Olha, agora falando do cacique, do teu trabalho, o que é exatamente o teu trabalho ou o trabalho de um cacique? O cacicado, ele seria como se fosse o líder político. O pajé é o líder espiritual e da saúde. A obesidade, por exemplo, já é outro papo, porque o índio vigia cocô. Cada semana, 15 dias, você faz cocô na água, ver se o cocô boia. O cocô não pode ser negrão, senão o alimento está ficando muito tempo aqui no organismo, dá mau hálito, né? O índio não tem mau hálito. Aí aquela gordura que está ali vem para a região abdominal. Então o cocô tem que ser pastoso, bonito. Por isso que não tem índio obeso. Índio não apodrece o dente, que os alimentos são naturais. Agora os que vão vivendo na cidade, são índios urbanos, vão sendo propensos a toda essa influência perniciosa da cultura dominadora. A verdade é que a gente deveria ter aulas com os índios, né? Tanta coisa para a civilização, para depois voltar ao que é natural, a nossa origem. Esses dias eu vi uma reportagem na televisão que me chamou a atenção, porque estavam disputando o direito de paternidade de uma criança.
Essas bobeiras não acontecem na cultura indígena. Nós temos 4 tipos de casamento. Que beleza. Nós temos o casamento monogâmico, que é um homem e uma mulher. Nós temos o casamento poligâmico, que é um homem com várias mulheres. Mas tem regras também. Mas isso, assim, numa mesma aldeia pode existir todos esses casamentos ou em aldeias diferentes? No caso do Tronco Tupi-Guarani, nós temos 2 casamentos, que é o poligâmico e poliândrico. Tem a poliandria também, que é uma mulher com vários homens. A gente não fala transar, fazer sexo, casar. A gente usa um termo na nossa língua que chama-se tchepanché, quer dizer armar. Por isso que tem indígenas Precisa ter que capacidade. tem que ter sensibilidade para a sexualidade. Tem cultura que é como o papagaio. O casamento do papagaio é um homem e uma mulher, quando morre ela não casa mais. Existe entre os calapalos o casamento grupal, que é 5, 6 homens com 6, 7 mulheres. E os filhos que nascem não podem namorar nem casar entre eles, só com os da aldeia vizinha. Que esses problemas são resolvidos sem ciúmes, sem demandas, sem possessão. Então, mas como é que é isso? Como é que se decide que um homem pode ter 4, 5, 6 Boa mulheres? pergunta você fez. A cultura é algo muito complexo de você explicar, principalmente quando é uma cultura indígena milenar. Porque na nossa cultura nós temos uma leitura que o índio é filho do seu pai. A cultura do branco venera muito a mãe. Então na cultura indígena tem uma leitura que a mulher tem um saco. E esse saco vai receber a semente do macho. Ele pode ter várias mães. Se ele está chorando lá, qualquer índia que tiver leite lá perto pode dar de mamar para ele, cuidar, porque ele é filho da aldeia, não tem problema. Então, uma outra... Mas como ele vai saber quem é o pai dele se a mulher pode ter 4 maridos, por exemplo? Desculpa, os caciques ficam cabreiros quando eu vou em algum programa, alguma mídia, alguma palestra, porque eles não gostam que confessam segredos da cultura. Quando a Índia tem um marido, no começo, tchê de manhã, de tarde, de noite, toda hora... tá aquela sensibilidade. Logo depois de 2, 3 anos, vai caindo. Então, Depois de 2, 3 anos. é, porque o corpo fica com a temperatura igual, os dois vivem juntos, se amam, mas aí é o momento que a própria Índia pede que o marido, por favor, arrume mais uma. Porque ele tendo mais uma mulher nova, ele volta mais viril e marca mais presença com a mulher dele. Essa primeira mulher é considerada a mulher da vida dele. Nada impede que ele tenha mais 1, 2, 3 ou 4 mulheres na vida dele, desde que as que passem na não tomem o lugar da mulher da. Como é que acontece do lado da mulher? Porque você falou que a mulher também pode ter 4 maridos. Então, essa coisa dos corpos ficarem com a mesma temperatura também acontece da mulher, do homem sugerir à mulher que ela tem outros homens, ou dela mesma querer isso? Como é que funciona? Por exemplo, a gente tem um ditado meio popular dentro da cultura guarani: parente pode. O índio sai, vai passar uns dias lá na aldeia do pai dele, quando ele volta encontra um parente guarani deitado com a mulher dele. Então o índio é personalidade autônoma. É normal você ver numa aldeia guarani, você vai ver uma índia de 12, 13 anos já com um bebê. E uma de 16 com 3, 4 filhos. E você perguntar, de quem é esse filho? Ela vai olhar para qualquer um deles e já estão atensados e dizer, sou eu. Mas no fundo nem ela bem sabe. Aqueles 4 filhos, ela sabe que esse é daquele, o outro ela não tem bem certeza se é desse ou daquele, porque a gente vive em paz e esse não é um conflito pra gente. E nem pra criança, né? Não, nem pra criança. Trocar de marido, ou ter 2, ou 3, ou 4, ou mudou, isso é um problema que a gente sabe como lidar. E, infelizmente, na cultura do branco, encontramos pessoas com 5 diplomas, que se julgam PhDs, que ainda não sabem resolver um problema sentimental. É impressionante como a gente evoluiu, né? E dizem que o índio é selvagem. Agora, como é que você também tem essa cabeça? Você acharia normal, tanto para você como para tua mulher? Boa pergunta. Eu casei com uma mulher ticuna. Me obrigaram a casar na cultura dela porque o casamento dela é monogâmico, para evitar que eu tivesse mais de uma mulher. Gente, eu tô adorando esse papo. Pena que a gente não tem pelo menos uma semana para ficar conversando com você. Parabéns. Sabe por quê, Maura? É muito difícil, em 30 minutos de programa, você passar conhecimento de uma cultura de 3.000 anos, por exemplo. Mas eu quero dizer mais uma vez, o programa, né, por abrir esse espaço que para nós vale ouro, né? Eu admiro muitíssimo a sua cultura. Quer dizer, a sua não a nossa, porque nós somos também. Isso é nosso. Né? Nós somos aqui do Brasil, então, de alguma forma, a gente é também índio, não? Isso, todo brasileiro é meio índio. Preserve a cultura indígena. E entenda que se o português largou a família lá, veio para cá, a primeira leva de brasileiros eram mamelucos.
Depois negro com índio, cafusos como eu. E desse caldeirão de mistura nasceu esse povo lindo. Olha, eu quero dar parabéns para você por muitas coisas. Primeiro pelo talento, né, que é o primeiro no ranking mundial de violonista, que ao máximo você vai ter a oportunidade de conhecer esse trabalho num outro programa, que esse programa não deu tempo de mostrar o seu talento. E queria também te parabenizar pela sua inteligência, pela sua articulação. Obrigado. Uma pessoa de um conhecimento incrível que também, mais uma vez, eu digo que a gente não teve a oportunidade de mostrar tudo o tempo necessário para você poder expor tudo que você conhece. Agora eu quero te dar um presente da Copenhagen. Puxa vida. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Copenhagen. Você que está aí morrendo de vontade, entra no site copenhagen.com.br e vê lá todas as delícias. Corre para uma loja. Muito obrigado, Maura, pelo presente. Sem dúvida, Copenhagen é o melhor. Olha só, agora você finaliza para nós. Eu sei que você toca o hino nacional em Guarani. Toca e canta, né? Muito obrigado. Então... Eu fiz o hino nacional, a versão em Guarani, gravação também. Por quê? O índio cantando o hino nacional na sua língua, ele passa a se sentir um brasileiro incluído, não um índio excluído. Oiengue do Ipiranga, Guirrembe, Candi, Chondaro, Sapocaia, Boriri, Guaraí, Ração, Chapé, Orandere, Sacá, Endi, Perara, Ive, Agui, Openhara, Joraminguá, Adiviambara, Ete Pirogueiro, Necami, Tecovia, Yande Potiau, Yeno, Yanemanu, Empaiupu, Oete, Uma, Pindorama, Barete, Overa, Kendi, Oraio, Ahenharovo, Ovedi, Iva, Porapito, Ori, Poti, assim, Grujura, Anga, Ae, Chakam, Tuicha, Ojeguia, Nhano, Hantu, Iparam, Kata, Anda, Ata, O, vai, Tuicha, Oreco, Aka, Vera, Iporã, Eta, vai, Birrandea, Eu, Iaiupi, Cuiguai, Perigo, Etimaranga, Tu, Aiupi, Pindorama. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.